você ao nosso podcast Que Gestão. Eu já peço o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e acompanhe, porque a gente tem muitos assuntos que vão ser importantes para você empreendedor, para você que quer abrir uma empresa, né, e quer entender como que funciona a vida de cada empreendedor. Eu sou Rosana Mesomo, estamos aqui com o nosso convidado e a Ju, minha amiga. Eu sou Juliana Pires, com vocês no podcast Que Gestão, com cada episódio, cada emoção diferente, motivação diferente, convidados incríveis que eu tenho certeza que vai ajudar você nessa sua jornada também. E hoje nós estamos aqui com o Daniel. O Daniel ele vai trazer uma história para vocês que vocês vão entender o que é essa jornada de empreendedorismo e vão querer estar aqui com a gente, eu tenho certeza. Daniel, se apresenta para eles. Opa, eu sou Daniel Mendes, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês, né? Quero contribuir bastante aí com vocês e acho que esse momento é de compartilhar mesmo o nosso momento, né? Da onde a gente veio e para onde a gente está chegando. Muito bom. E antes, gente, de começar, né, o ping-pong de perguntas aqui para a gente tirar tudo que a gente puder hoje do Daniel, eu gostaria de agradecer ao patrocínio desse episódio, que é o Instituto Humanitas da Ana Rosales. Como eu comentei com vocês no episódio anterior, nós fizemos uma novidade, nós trouxemos uma novidade para o podcast Que Gestão, que é trazer voz a instituições e a ONGs que trabalham em prol de transformação de vidas. Muito legal. E o Instituto Humanitas, gente, sabe aquela menina órfã, né, de pai e mãe, que quando completa 17 anos, ela só tem mais um ano e depois ela não sabe para onde ela vai, porque os orfanatos, eles só ficam com as meninas até 18, completou 18, é rua. Então, o Instituto Humanitas da Ana Rosales acolhe essa menina que completou 18 anos e que do dia para a noite vai ser jogada na rua sem pai e sem mãe. Então o trabalho dela é incrível, quem puder colaborar, conhecer, ela está na Vila Nova Conceição e Instituto Ana, com 2 N's, Rosales, que nós vamos deixar aqui grifado. Pessoal, entre em contato com ela, o WhatsApp 11 9 1304 2221 e vamos ajudar a Ana a acolher essas meninas. E agora, Rô, é com você. Isso aí, gente, esse que a Ju falou é super importante, porque nessa transição todos sabemos que o pessoal quer muito criancinha, né, nova. Agora, quando o pessoal chega nessa idade, não foi adotado, não está numa família, é muito triste. Então, quanto mais puder colaborar, melhor, né, Ju? Sim. E vamos para o nosso convidado. A gente quer saber muita coisa, né? Mas acho que a primeira pergunta é assim, como que você decidiu ir para essa área de empreendedor, porque eu imagino que você tenha tido uma história progressa, né? Sim. Regressa. E há quanto tempo você está nessa jornada? Conta um pouquinho para a gente aí dessa história toda. Vamos lá, então. Fazem mais ou menos uns 8 a 9 anos que eu estou nessa parte de cosméticos, né? Mas antes disso, a minha história começa com o sonho de ser professor, né? Então, eu gostaria de ser professor, né? Eu queria dar aula, queria ensinar lá no terceiro setor, lá na periferia, aquele sonho todo de adolescente, né? E aí acabei me formando em Química, né? Então, hoje eu sou formado em Química, né? Dei aula durante um período, mais ou menos uns 10 anos, né? E nesse período que eu lecionei foi uma troca muito legal, porque era o sonho de um adolescente querendo transformar a vida das crianças, né, e das famílias, né. Então, muitas vezes eu ia visitar as crianças nas casas delas, lá na periferia do Jardim Ângela, e a gente acabava vendo, né, a dificuldade daquela família de poder levar o pão, né, para aquelas crianças. Muitas vezes as crianças querendo ir para a escola somente para comer, não para aprender, né? Então vai muito de encontro do que você estava falando agora, Ju, sobre, né, essa instituição, né? Que muitas vezes elas acolhem, né? E aí depois, quando fica de maior, acabam sendo aí pelo mundo aí, né? Então a gente acabou tratando, né, essas crianças num tempo muito legal. Montei um projeto no colégio de eles iam para ajudar o colégio, então eles limpavam carteira, eles ajudavam a varrer o colégio, eles ajudavam a servir a merenda,
as mães iam lá para cozinhar. Na época, como é o nome? Esqueci. Não. Enfim, Gabriel Chalita ele foi no colégio, né? Ele foi lá no colégio, ele participou, ele viu como era o nosso projeto. Só que a gente acabou vendo que era meio secar-gelo, né? Então a gente começou a pensar um pouco mais, né? Como que a gente poderia contribuir melhor para o mundo, né? E aí um amigo meu falou, você tem muito perfil, né? Nessa trajetória eu fui para ser taxista, enfim, comecei a trabalhar em outras coisas. E nessa trajetória eu acabei conhecendo um amigaço, né, em comum, e ele me trouxe, ele falou, você tem muito perfil para ser no cosmético, para ser vendedor. E aí eu comecei a trabalhar com cosmético, indo de porta em porta, batendo no salão, tomando muito não, né? Imagina, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas careca querendo vender cosmético, né? Então as pessoas brincavam comigo nesse sentido, né? Químico, né? Então a gente ficava meio assim, né? Então a gente acabou tendo algumas dificuldades, né? A gente acabou passando por alguns momentos difíceis, né? Assim, de falar, eu vou desistir de tudo, não quero mais, não é pra mim, né? Então a gente acabou passando por esse momento, né? A gente imagina como isso é difícil. E nós somos de uma geração, eu tenho certeza que a Rosana vai concordar e você também, que do registro em carteira, né? Carteira tem que ser assinada. O tal do CLT, né? O meu pai, nossa, se eu não apresentasse uma carteira assinada, parece que eu não estava fazendo nada, né? Você teve esse momento CLT na tua vida também, ou você desde o começo foi direto para o empreendedorismo? E qual foi o maior desafio? Eu tive, foi acho que com 17 para 18, ali com a reservista, que eu fui trabalhar no McDonald's. Então fiquei... McDonald's, mas é uma boa escola também, não é? Poxa, como é boa escola. Até onde eu sei, o McDonald's, você vai desde a parte de limpar. Sim. E depois, na verdade, você vai fazendo as funções, vai trocando, não é que você vai subir, todo mundo faz tudo, não é? Então, aí para mim também foi muito legal, porque você quer ganhar dinheiro, né? Eu quero comprar um tênis, eu quero comprar uma calça, não sei o quê, tinha tudo aquela coisa da nossa época da marca, né? Aquela coisa toda, né? Então, minha mãe ficava insistindo, né, pra ir e tal. Eu falei, vou trabalhar então no McDonald's. E fui, acho que eu fiquei uns 5 anos trabalhando no McDonald's. Foi um período bem legal, saí de lá como gerente de cozinha na época, né? Foi disso que você falou mesmo. Saí lá limpando, arrumando, depois foi pra chapa, foi pra batata, foi pra aquela coisa toda, né? E aí a gente vai aprendendo, mas teve esse começo, sim, esse começo de CLT. Depois... E eles imprimem esse DNA de empreendedorismo, eu acho que de certa forma, não? Sim, de tomada de decisão rápida, né? Porque você tem ali uma situação que você precisa tomar a decisão rápida, né? Ou é ou não é, né? Mentalidade de dono, né? É isso. É isso que eu percebo essa configuração que eles trabalham, né? É isso mesmo. E aí a pessoa vai ficando esperta. Não, eu faço isso, mas faço aquilo também, tem, né? Eu acho que cria... Isso. Esperta, vamos dizer assim, né? Aí logo depois que eu saí do McDonald's, a gente começou a faculdade, e aí fui para ser eventual no colégio, e aí já era contrato, né? Contrato com o Estado, né? Então sempre foi no contrato, aí quando eu saí do Estado eu já não queria mais, aí já foi só PJ mesmo. Entendi. E o seu maior desafio no momento do PJ? Insegurança, medo do não ter mais o salário certo no final do mês... Falta de apoio, o que mais pegou? No começo eu tinha muito isso. Falar, poxa, eu não vou ter o salário, como é que vai ser isso, né? Eu lembro que quando eu comecei eu tinha uma ajuda de R$400 e 10% de comissão. Aí eu olhava assim e falava, 400? Como é que eu vivo? Né, com 400, mas enfim. Não, aí era tão engraçado, né, que eu falava, caramba, como é que eu vou conseguir esse negócio, né? E aí você vai indo, né? Você vai indo, aí o primeiro mês é R$400, segundo mês é R$400, terceiro mês é R$400. Aí você consegue tirar um pedido e aí você fala, opa, agora vai ser R$410. E aí você vai aumentando o seu faturamento, né? E eu lembro que eu estava na Schwarzkopf nessa época, né? E aí a gente tinha as reuniões, ranqueava e tal, então eu tinha um amigo que ele sempre vendia muito, então ele sempre estava primeiro, e eu sempre estava lá embaixo. Rapaz,
será que eu não vou sair dessa vida, não? O que esse cara faz, né? E aí comecei a encostar neles. Falei, opa, peraí, deixa eu ver o que o Leandro faz, deixa eu ver o que o Alex faz. Eu comecei a ver o perfil dos caras, né? E falar, preciso entender como é que eles tratam o cliente. Talvez eu esteja algum gap aí que eu não estou entendendo, né? E aí ia fazer visita com eles no salão, eles me ajudavam muito, me ajudaram demais até, né? Por quê? Porque eu vinha do táxi. O táxi você é totalmente passivo. Você é um vendedor passivo, né? O cara vai até você, entra, você leva no destino e acaba a história. E às vezes nem quer conversar muito. Não quer conversar muito. Você tem que ser meio camaleão, né? É isso. Aí quando você vem pro cosmético, não, aqui é só leão. O dono de salão é leão, o cabeleireiro é leão, aquela coisa toda, né? Então você começa a falar, opa, peraí, você sai do passivo para ir pro ativo. Aí você precisa falar de negócio, você precisa falar de produto, você precisa falar de rendimento, você precisa falar quanto isso o cara vai ganhar dinheiro na ponta, enfim, quanto que ele vai conseguir pagar de comissão para os cabeleireiros, aquela coisa toda. Isso começou a transformar a minha cabeça. Eu falei, peraí, então tá na hora de eu começar a desenhar algo diferente para esse produto que eu quero começar, né? E foi quando eu tive essa mudança de mindset, né? E aí as coisas começaram a acontecer, né? E aí logo eu recebi uma proposta para ir para a Trans, né? Uhum. E aí mudou, aí já não era 400, era 700 e um almoço. Aí eu falei, agora... Já tava no lucro. Agora eu vou engordar. Mas eu vou almoçar, né? Porque eu não estava conseguindo almoçar. Vocês estão entendendo que é R$700? Nós estamos falando de uma pessoa que estava com R$700 no almoço para trabalhar. E mais nada. Ou seja... É assim que a gente começa, né? É assim que a gente vai. Só que ao mesmo tempo o céu é o limite, né? O céu é o limite. Uma outra coisa que ele falou interessante aí que eu peguei é assim, enquanto muita gente olha para o outro falando assim, não, esses caras devem fazer alguma coisa, ele só ganha dinheiro porque ele é amigo de não sei quem. Não, ele falou assim, o que esses caras fazem que eu poderia fazer? Ele entrou numa humildade que eu acho interessante, isso é importante falar, porque a gente tem muito disso. A gente tem ciúme, às vezes, desnecessário, né? Porque é do ser humano um pouco isso. Só que cabe a nós mudar essa configuração nesse momento e falar assim, não, peraí, o que eu posso fazer? Deixa eu acompanhar essa galera. O que eles fazem de diferente? Eles também são seres humanos, né? Então, assim, em vez da gente ficar julgando que aquele cara que está com sucesso nesse momento, ele conseguiu tal coisa, não, a gente vai lá e acompanha. E foi o que você fez. É uma das coisas que eu falo muito para as pessoas hoje, até converso bastante, né? É sobre essa questão. Às vezes, o dar o passo para trás não é que você está perdendo, é que você está pegando impulso, né? Então, eu tinha uma bagagem muito grande, até porque eu era muito mais velho que os meninos, né? Então, eu tinha uma bagagem muito maior, mas eu sempre preferi me colocar na situação de que eu preciso aprender, eu preciso fazer diferente. Então, nesse momento, eu vou me dar um prazo, e aí vai na sua meta, né? Eu vou me dar um prazo para aprender. Então, o prazo veio. E aí, onde eu me joguei e aprendi, sabe? Isso aí. E a vendas é uma arte, né? É uma arte. E quem não vende, não ganha dinheiro. Tem que saber vender. No fundo, somos todos vendedores, né? Se a gente parar para pensar, nós somos vendedores desde tudo. Você vai fazer uma entrevista de emprego, mesmo que você vai trabalhar no CLT, você é vendedor também, você está vendendo a você. De alguma maneira você está lá, você se vestiu para aquilo, você se porta de tal maneira, a pessoa te pergunta coisas aonde você tem que pensar e falar, não, o que eu vou falar para realmente dar a solução para aquela pessoa. Você vende o tempo todo. Mas a gente se coloca, eu não sou vendedor, no fundo todo mundo é, de alguma maneira, né? E você falou uma coisa legal agora, Rosana, que é a questão de se portar, né? Porque eu tive um supervisor e eu andava, né, não digo de qualquer jeito, mas eu andava do meu jeito, né? E ele olhava para mim, eu já com, 30 e poucos anos, ele olhava para mim e falava assim, cara, você precisa se arrumar, você precisa pôr uma camisa, você precisa fazer sua barba, você precisa ter uma postura para entrar no salão, porque você é a sua imagem. Na hora que o cliente te olha, todo relaxado, mulambento aí, ele não vai dar credibilidade. Agora, quando você coloca uma camisa e você se arruma, se perfuma, saiba falar, saiba conversar. Então, para mim também foi um choque assim tão grande assim de mexer no meu ego, nas minhas feridas assim, falar, uai, mas para mim não, eu estava bem, mas a humildade de falar, peraí, deixa eu organizar aqui de novo, deixa eu organizar as coisas
E as coisas começaram a acontecer, começaram a dar fruto, sabe? Devagarzinho, né? Primeiro você planta, depois você vai regar, e aí vai nascer a primeira folhinha, né? E aí cresce a árvore, né? E aí foi mais ou menos assim. Exatamente. E dentro dessa história toda, né? O que para você te deu assim aquele, não sei se você teve isso em algum momento, né? Você já pensou em desistir, em falar assim, não, eu quero qualquer outra coisa, vou embora para Nárnia, sei lá, entendeu? Desistir? Como que é? E como que você fez para mudar isso? Desistir eu tive vontade 1495 vezes. Isso é legal. Porque é muito difícil. É muito complicado você olhar para a situação, né? Primeiro você olha o todo, você olha para um país que hoje, infelizmente, não tem dinheiro, né? Eu converso sempre com os donos do salão, o país não tem dinheiro hoje. E você precisa vender, você precisa levar o pão de cada dia para sua casa, né? Você tem pessoas esperando, contando com isso, né? E aí você começa a olhar, o cara tá como porteiro, tá ganhando o salarinho dele, tá recebendo, o cara tá como chefe de cozinha, trabalhando em restaurante, trabalhando como vendedor em loja e tal. Aí você começa a olhar e fala assim, poxa, por que as coisas não acontecem comigo? Por que as coisas não estão acontecendo comigo? Será que eu sou tão ruim assim? Será que, né? Então você começa a se colocar em xeque. E aí vem a vontade de desistir de tudo e fala assim, fecha a porta, apaga a luz e vamos recomeçar em outro setor e com outras coisas, né? Mas a minha mãe sempre dizia uma coisa que eu carrego até hoje, que é a questão de você é muito maior do que tudo isso que está acontecendo com você. Né? Então eu olhava para isso e eu falava, poxa, eu sou tão maior, por que as coisas não estão acontecendo, né? E aí as coisas começaram a se desenhar de uma outra forma, né? Com humildade, com tranquilidade, com inteligência emocional, né? De muitas vezes, né? Escutar algumas coisas e você querer gritar, mas você fala, peraí, deixa eu levar isso aqui, engolir sapo, como diz o dito popular, né? Então, tive bastante vontade de desistir, sabe? Mas eu tinha um propósito de mim. Eu queria uma vida diferente para mim, para minha família, eu queria algo diferente. E eu sabia que da venda, como a Ju falou, o céu é o limite. Então a gente conseguia, sabe, sugar o máximo possível, sabe? Eu tenho percebido, quando conheço muitos empreendedores, né? Que viraram empresários de sucesso. E quando que você vira empresário? Quando você já começa a ter um time que trabalha para você e você começa a pagar salários, né? Então você começa a ser empresário, você está dando emprego. Mas eu tenho percebido o seguinte, quando a pessoa ela entra no empreendedorismo e ela cresce muito rápido, ela chega no sucesso, tipo assim, aquele arrojo, né? Um jato de sucesso, ela se perde. Sim. Agora, um empreendedor que passa por essa jornada, por essa luta, por esse deserto, que como ele está falando, sabe? Desistir, não aguento, puxa, o guardinha ali está ganhando melhor que eu, a manicure está tirando melhor que eu. Aí você fala, poxa, o que eu estou fazendo aqui, sendo dono do salão, ou dono da empresa de cosméticos, ou dono de qualquer segmento que você tenha. Então, essa jornada nos prepara para ser um grande empresário no futuro. Nosso dia chega. Esse dia tem que chegar. Né? E é o dia D, é o dia que você fala, pô, alcancei. Só que você vai estar preparado. Então, o não desistir faz com que você tenha essa preparação, né, Danilo? Sim. E hoje você encara, tenho certeza, a sua empresa com outros olhos. Inclusive, que eu ia te perguntar isso, quais são os seus desafios hoje? Você teve lá aqueles primeiros. Sim. Hoje você veio, passou por todo esse deserto, se consagrou no mercado. A gente sabe que você é um cara super querido aí, né, no cosmético. Você conhece todos os salões, os maiores da América Latina abrem as portas para você, sim, assim. Sim. Mas você tem hoje um outro desafio. Sim. Eu vou voltar só um pouquinho só para contextualizar. Eu lembro que, e aí quando eu comecei na Cami com Trans, né, foi aquele boom para mim. Antes eu comecei a fazer conversar com os profissionais aqui, principalmente aqui do Morumbi, que era onde eu atendia, sobre trans. Eles falavam, poxa, pode pegar, Dani, pode pegar que vai dar certo e tal. Então eu tive esse comprometimento dos profissionais comigo. E aí eu me joguei de cabeça, né? E lá na Cami, as coisas aconteceram muito natural. Acho que até por causa da estrutura que o Renato, que é o dono na época, me passou.
né? E ele sempre confiou no meu trabalho, então eu fiquei muito à vontade, mas muito à vontade de fazer aquilo que eu entendia que era certo para atender tanto o salão de beleza quanto as perfumarias, né? E aí eu comecei essa jornada de querer entender mais sobre os negócios, querer estar mais próximo do cliente, as dores do cliente, né? Levar a solução para o cliente, né? E aí deu um boom. Então, com acho que um ano e meio, a Cami me faz uma proposta para virar supervisor da área, né? Então eu assumo mais 5 vendedores, viro supervisor e o nosso número só cresce, né? Começa a crescer, né? Dentro daquilo que eu entendo que a gente precisava, então eu metia as metas, fazia um acompanhamento, ia junto com os vendedores no salão, porque o líder é aquele, né? O líder não é aquele que fica dentro do escritório só mandando, né? Você tem que acompanhar, você tem que, uma frase que a gente sempre usa, né? Você tem que lamber guia junto com o vendedor, né? Porque dói, é dolorido você tomar não, né? O cara reclamando, não tá bom o negócio, aquela situação toda, e você precisa reverter essa história, né? Porque do outro lado existe um negócio também, né? A gente olha para o negócio nosso, o cara olha para o negócio dele, só que todo mundo precisa se ajudar, né? Enfim, crescemos um número, né? Em 2019 foi o boom, né, das vendas para nós. Aí 2020 veio, e aí em 2009 a Cami me presenteia com uma viagem para Disney, né, com toda a minha família. Legal. Foi muito legal. Foi bem legal assim, né? Só que aí acabou acontecendo agora a pandemia e tal, daí aquela coisa, a gente foi em 2022, mas foi super legal. Você postergou? Posterguei, tive que postergar. Nesse período, aí que acontece o cuidado que a gente tem que tomar, que é o que eu queria compartilhar com vocês. Nesse período de 2020, que a gente ficou todo enfurnado, eu comecei a fazer alguns trabalhos, fiz bazar via WhatsApp para vender cosmético. Então eu entrava no grupo dos condomínios, tinha uma pessoa comigo, ela entrava, falava super bem dos produtos e só eu mandava as promoções. Chegava a vender ali seus 10, 12 mil porque só podia andar motoboy na época, né? Então foi bem legal. Só que começou a acontecer uma coisa dentro de mim que a gente precisa tomar cuidado, que é o tal da vaidade, né? Então eu comecei a achar que eu era já o cara e tal, aquela coisa toda, tinha ganhado viagem para Disney, meus números estavam lá altos. Não, agora eu quero ser dono de distribuidora. Eu vou abrir uma distribuidora, quero abrir uma distribuidora, vai ser a melhor distribuidora de São Paulo, aquela coisa toda. E a minha referência era a Cami, porque foi a maior que eu trabalhei. Não, mas a minha tem que ser maior que a Cami, aquela coisa toda, né? Aí eu vou e abro uma distribuidora. Eu acho um sócio e a gente explica para ele, dou todo o pitch para ele olha, ele vê o cosmético sempre crescendo, aquela coisa toda dos números e tal. Abri a distribuidora. Gente, eu fiquei 1 ano com a distribuidora. Tudo que eu planejei, tudo que eu programei, as coisas começaram a acontecer ao contrário, né? O produto era ruim? Não, o produto era muito bom. A marca era boa, não era uma marca conhecida, mas era uma marca muito legal, né? A gente conseguiu fazer algum trabalho, sim, né? Só que impregnou dentro de mim a vaidade, né? Achar que eu era já autossuficiente, né? E a gente precisa das pessoas, né? Não tem como a gente caminhar sozinho, né? E em 1 ano e pouco a gente quebrou. Aí eu fechei a distribuidora, fiquei com uma baita dívida, né? Ave Maria, até hoje tenho essa dívida, né? E repensei muita coisa da minha vida, né? Fui trabalhar numa startup para dar uma consultoria de vendas e supply, né? Em compras e tal. Comecei a voltar a fazer os relacionamentos que eu tinha antigamente. E foi muito difícil para mim, né? Isso ocasionou muitas coisas na minha vida, né? Muitas depressão, burnout, né? Aquela coisa toda, né? De não querer mais saber do cosméticos e tal, né? Só que era a única coisa que eu sabia fazer, que era vender cosmético, né? Era olhar, eu já tinha determinado na minha cabeça que eu sabia fazer isso, eu queria fazer isso, eu sabia que eu era bom nisso e tal, né? Só que foi uma rasteira que a vida acabou me dando por causa da minha vaidade, né? E sem isso eu coloco culpa em mim mesmo, porque eu sabia da onde que eu podia chegar e eu quis ser muito maior do que onde eu queria chegar, sabe? Dar um passo maior que a perna. É importante ter ambição, mas a gente tem que tomar cuidado para que a ambição não se torne a parte mais importante do nosso trabalho. Sim. Ela tem que estar em conjunto, né? E uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, para quem está nos assistindo, essa questão do, puxa, quebrei, né? Existe uma cultura no Brasil
de que se você quebrar o negócio, é porque você é a pior pessoa, né? O pior gestor. Você é um fracassado, né? É um loser. É verdade. Então, quando você vai para uma outra cultura, por exemplo, você vai para a cultura americana, tem pessoas que hoje a gente conhece e está lá no topo, que elas quebraram pelo menos umas 15 vezes. Elas montam, quebra, monta de novo, monta outra coisa, monta de novo, até que ela vai... Achei. E ninguém fala nada. Todo mundo aplaude o cara. E aqui no Brasil a gente tem esse fardo. Então, às vezes, existem empreendedores que estão ali, sabe, já com a corda no pescoço. O negócio já não dá mais, gente. Financeiramente já não tem saúde. Mas o medo, a cobrança, aquele medo do fracasso, né, da validação do outro. O que vão falar de mim se eu fechar o meu negócio agora? E aí ele vai insistindo, acaba na depressão, o negócio fecha do mesmo jeito e uma dívida exorbitante. Então o brasileiro precisa aprender a hora de parar. É verdade. Em alguns momentos. Não é aquela coisa desistir jamais. O desistir jamais é da vida, do propósito. Agora, não desistir jamais talvez daquele comércio que não está dando nada, tem que ser avaliado. É uma insistência desnecessária, ela se torna assim, né? Mas isso que você falou é muito cultural, a gente infelizmente acaba tendo, e assim, o medo dos novos empreendedores também está nisso, né? Porque ele olha e ele fala, não sei o que, aí vem aquelas estatísticas, não sei quantos por cento das empresas fecham no primeiro ano, não sei o que, e tudo é muito negativista, né? É tudo assim, aquele sensacionalismo. Aí a pessoa que está lá no outro lado, ela fala assim, nem vou começar, né? Porque, e aí ela fica naquele confortinho e ela não consegue se expandir, né? Então, acho que é muito importante isso que você falou, é fundamental. E ele trazendo uma história de verdade, mostrando assim, olha, não, eu quebrei também, e olha, o mais interessante, o momento de reconhecer, né? Porque assim, é nisso que a gente aprende, a gente cresce com a adversidade. A gente acha que a adversidade é a coisa pior da nossa vida. Lógico, quando você está passando, com certeza. Mas qual vida é boa o tempo todo, gente? O que seriam das vitórias se nós não passássemos pelas derrotas? Sim. Tudo é antagônico, né? Se a gente sabe o que é uma derrota, suposta derrota ou insucesso, a gente dá valor ao sucesso de verdade. Senão, todo mundo ganhando, então que graça tem a vida, né? Se parar para pensar nisso. Então, isso que você falou assim é fundamental. Verdade. Né? Então, aí eu tomei um choque de realidade, né? Mas aí eu tive que acalmar meu coração de novo, falar, peraí, olhar para dentro de si e falar assim, quem é você? E aí eu fui ler bastante coisa, né? Ver histórias, mesmo aquele senhor do KFC, né? Que quantas vezes ele quebrou e aí depois de senhor ele conseguiu montar aquela empresa e foi um sucesso, é um sucesso, né? Dele, velhinho, coquinho. Eu falei, então ainda tem uma oportunidade ainda, né? Deixa até quanto Deus me permitir estar de olho aberto, né? Mas foram experiências muito legais que eu vivi nesse período, né? De construção, né? De empresa, do que fazer, né? E aí eu comecei a entender o negócio um pouco mais no detalhe, né? Existe uma necessidade do distribuidor, existe uma necessidade da indústria, existe uma necessidade do cliente e existe uma necessidade do vendedor. E eu precisava ficar nesse meio aqui para ajudar essas pessoas, né? A se encontrar, ser a ponte que ligasse essas pessoas, né? Sem sangrar ninguém, sem querer ganhar vantagem em cima de ninguém, mas sempre, né, a coisa bem clara, bem aberta, né, todo mundo ganhando, porque acho que é importante todo mundo estar ganhando, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, nem que seja o mínimo possível, mas todo mundo ganhando, né, e eu tenho uma filosofia, dividindo que se multiplica, né, então não adianta eu querer ganhar sozinho, eu acabei aprendendo isso, né, então eu acabei aprendendo isso na minha vida, né, dividindo que se multiplica, né. Então eu levo isso muito como para minha vida, assim, eu compartilho isso muito com as pessoas que caminham comigo. Muito bacana. E conta pra gente, assim, depois de tudo isso que você entendeu e que você passou, hoje você consegue enxergar como as vantagens
E os aprendizados de ser empreendedor? Como que você vê isso aqui? Hoje eu vou muito, como eu estava falando para vocês, eu vou muito no detalhe, né? Então eu estudo muito caso a caso, né? Então me aparece uma situação de negócio, eu quero entender primeiro como que é esse cliente, quem é esse cliente, qual é o momento desse cliente, né? Para não prometer, e aí é um cuidado que eu tomo, para não prometer aquilo que eu não consigo cumprir, né? Porque isso acontece muito, e aí você gera uma expectativa, e a realidade é outra, aí você cria uma frustração no cliente, e aí é onde você perde esse cliente, né? Então eu tomo muito cuidado com isso, sabe? Muito bom. Gente, vocês precisam agora começar a compartilhar, dar link, porque o que ele está falando aqui, com certeza vai chegar em alguém que está precisando ouvir isso. Porque o empreendedor, de um modo geral, o que eu ia te perguntar agora é exatamente isso. Que dica que você dá para aquela pessoa que quer começar agora, né? Então, ali, com certeza, tem alguém assistindo a gente, ou você vai compartilhar para uma pessoa que está querendo abrir o seu negócio pela primeira vez, e ele precisa ouvir isso aqui que ele está falando. Essa jornada que não é fácil, que não é simples, mas é cheia de propósito, e que em algum momento você pode cair, mas levanta e vambora. Cair tá a gente já, quando a gente vai dar os primeiros passos, primeiro a gente cai, né? Uhum. Dificilmente você já sai andando e tchau, né, mamãe, aprendi, né? Então é isso. E que dica que você dá para essa pessoa que está assistindo a gente e que está querendo abrir o seu primeiro negócio, quer entrar para o nosso lado de empreendedorismo? Boa, dica. Esse negócio de dica é complicado, né? Conselho, né? Oh, meu Deus do céu, mas assim, Mas tem. eu acho, pelo que eu vivi, eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que se você colocar, né, toda a sua energia, focar, né, esquecer o que vem do paralelo, energia, focado, direcionado, aquilo que você acha que faz sentido para a sua vida, desde que você faça com amor, com respeito, né, você vai alcançar os seus objetivos, né? Pode ser de abrir um espaço para vender salgado a R$1, como pode ser para abrir uma concessionária para vender 4 milhões, né? Você tem que estar focado naquilo que você precisa. O resto é perfumaria. O bom Excel, a estratégia, é perfumaria. Agora, quando você está focado mesmo naquilo que você quer, não há nada e ninguém que vai tirar, não dá certo esse seu negócio. Com certeza. É muito aprendizado, hein, gente? É isso. Eu lembro que você falou de cair, e só mais uma história engraçada. Eu lembro que eu estava na Schwarzkopf e lançaram uma tal de Yellow Bike. Eu não sei se vocês lembram, que eram umas bicicletas amarelinhas. Ah, aquelas que estavam na Paulista. Isso, tinha aqui na Giovanni. E eu não tinha carro na época, e eu precisava visitar os clientes. Então eu vinha andando até onde tinha uma, dava mais ou menos uns 20 minutos. Eu falei, caramba, eu vou chegar no cliente suado, vai ser fogo. O Denilson vai me encher o saco, que era o meu supervisor na época, né? Ah, mano, eu vou pegar uma bike aqui e vou de bike. Beleza. Fui subindo a Giovanni, na hora que desce lá pro estádio do Morumbi, tava um tempo legal. Eu não sei o que aconteceu, o carro me fechou, eu bati na guia e caí, e entortei toda a bicicleta e rasguei toda a minha calça. Chegou pior. Chegou pior. Eu falei, poxa, eu fui no salão assim mesmo, todo machucado, com a calça rasgada. Mas cheguei, tô vivo. Acho que por dó a cliente na época passou o pedido. Ela falou, poxa, coitado desse rapaz, se lascou todo hoje, eu vou passar o pedido pra ele, vai. Até os dois lados, né? Tem o dono do salão que fala, eu vou comprar o que eu dou. Olha o estado da calça. Isso é importante, você falou uma coisa muito importante. A gente parece engraçado, mas é cheio de lição aí. Se você pensar assim, na energia que você coloca, e isso a gente está falando de algo que parece que é muito transcendental, mas não é. Quando você coloca uma energia boa nas suas coisas, e você tem um propósito e tudo mais, e você vai lá com aquela vontade, as coisas começam a fluir, né? A gente tem uma mania, que o brasileiro
eu falo brasileiro, mas enfim, não sei como é que as pessoas fora do Brasil essa cultura, mas a nossa é muito de reclamar, né? A gente fica assim, ó dia, ó vida, ó azar, né? Então o menino foi lá, caiu de bicicleta, não sabia, podia chegar, eu falei, não vou mais, porque agora eu caí, aí eu tô com o joelho, aí não, ele falou, vou lá, pronto. A energia que foi colocada é outra. Aí chegou lá na dona do salão, não é só aquela questão de, mas assim, virou a chave, né? E isso serve para o dia a dia nosso também. Às vezes você chega de manhã no salão, ou profissional, ou em qualquer trabalho, tá? E aí aconteceu uma coisa no seu dia que foi não condizente com o que você gostaria. Aí você vai destruir o dia inteiro por causa disso? Não. Vamos olhar o dia como 24 horas e não como aqueles 15 minutos, aquele recorte. A gente tem mania de olhar só o recorte. Né? Se você tomou uma fechada e caiu, ainda bem. E se essa fechada fosse uma coisa muito pior, né? Sim, um atropelamento, seja lá o que for. Então é levantar, agradecer a Deus, estou vivo e vamos embora. E uma coisa é a pessoa ir desleixado porque ela quer, e outra ela chegar rasgada porque caiu, levantou e foi, né? Então, com certeza, quem te recebeu entendeu, e é isso. Esse é o não desistir, né? Esse é o verdadeiro não desistir. Não é aquele ficar batendo por teimosia, né? Mas é um... E aí acabou, tipo, vai criando uma construção dentro do ser humano, né? De, tipo assim, eu não posso desistir, não é qualquer coisa que vai me derrubar, né? Eu vou conseguir, eu vou chegar, né? Como você falou, muitas vezes nós temos essa questão de acordar, não acordei bom dia e tal, e aí, né, chutei a quina da cama, aí acabou com o meu dia, eu vou reclamando o período todo, tal, o dia todo, não vou vendo as coisas boas que Deus vem me mostrando, né? E aí Deus vem só cutucando, e você não vai vendo, porque tudo te irrita, tudo te atrapalha, tudo questão de briga, questão de, não vai dar certo, né? Nossa, o que mais me chateia é quando eu tô com uma pessoa que fala que as coisas não vai dar certo, né? Isso aí já entendeu mesmo, né? Não, já porque... professor, eu tenho muito esse costume de já falar pra mim, acho que não vai dar certo, acho que interiormente, né? E aí quando eu encontro com uma pessoa que fala não vai dar certo, aí eu falo, agora lascou, não vai dar certo. A gente tem um pouco disso, a gente tem que olhar assim, que às vezes o que irrita no outro, nós temos internamente, a gente briga com isso o tempo todo. Você falou isso muito importante. E às vezes ele dá uns gatilhos e a gente fica com raiva daquela ranço daquela pessoa, Sim. Mas a gente tem que olhar assim, putz, o que eu estou fazendo que às vezes está lá dentro, que eu preciso tirar de mim, né? E é importante, é bem isso aí, é virar a chavinha. Isso é frequência. Sim. Que a gente tem que trabalhar. Não é, a gente não está falando aqui apologia nem a religião, a coisa transcendental, nada disso não. É pensamento que a gente vai transformando durante o dia. Isso não é simples. Ninguém está falando assim, nossa, você vai ser... Agora virou até, tem um nome assim, que é, como é que é? Aquele feliz tóxico, né? Como é que é? O alegre tóxico. Tem isso, sabia? Saiu na internet. Que agora aí então essa novidade. Ela falava eu não pode ser mais alegre. Que é demais da conta. Cara, às vezes a pessoa tem uma dor tão interna que ela tenta colocar ali, né? De outra maneira, é a maneira dela que ela tirou para ver o mundo. É melhor um alegre tóxico do que uma pessoa que chega já trazendo uma energia ruim, né? E isso é legal, porque às vezes eu converso com pessoas, as pessoas falam, poxa, não tem problema? Você não tem problema? Você brinca demais, porque eu acho que a nossa vida já é muito séria. Nossa vida é muito séria, sabe? Você tem cobrança de todos os lados. E se a gente ainda for levar tudo a ferro e fogo, a gente vai acabar se perturbando, a cabeça vai ficar maluca, né? Então eu prefiro sempre levar na esportiva, eu brinco muito, eu descontraio muito, eu quebro o gelo muito fácil, né? Muitas vezes eu entro no salão, eu já entro no salão que eu atendo, né? E aí eu entro, já vejo a recepcionista com aquela cara de brava, eu falo, coitada, acho que ela não tá bem hoje. E aí eu já peço pra ela, falo, tem um horário para uma progressiva para mim? Eu sou careca, como é que eu vou fazer uma progressiva? Aí ela já olha como assim, aí já começa a rir, já quebra aquele gelo. Já quebra aquele gelo, às vezes eu tenho uma amostrinha, dou para ela experimentar, aquela coisa toda, a gente já vai trazendo a pessoa para nós, né? Ter essa habilidade, né, de entender o momento do próximo e trazer essa pessoa para você é para poucos, né? É para bem poucos, né? A gente tem que treinar muito isso, sabe? De ter o discernimento de olhar e falar assim, ela não tá num bom dia, mas como que eu vou fazer para
né, reverter essa história, né? Porque você tem que tomar o cuidado de não ser entrão, de invadir o espaço do outro, né? Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Como tem o negócio do tóxico, né? Você tem que tomar muito cuidado com assédio, com a brincadeira, né? Então você tem que tomar cuidado com muita coisa, né? E até elogiar hoje é perigoso. é perigoso, é perigoso. As pessoas, elas não querem mais ser elogiadas. Eu sempre brinco até com a Vanessa, eu falo o seguinte, se numa situação, se o cara elogia, se ele for feio, é assédio. Se ele for bonito, é elogio, né? Tá assim agora. E vice-versa. Se a mulher é feia, é assédio. Se ela é bonita, é elogio. É cantada, né? Na nossa época é cantada, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? A geração ficou difícil, né? O mundo ficou difícil demais, Ficou muito difícil, né? Então, assim, dentro disso tudo, conseguir ter a habilidade de entender e ter o discernimento de você saber o momento de falar e saber o momento de calar, né? Hoje eu tenho muito isso de escutar mais e falar menos, né? Eu gosto de escutar muito as pessoas, né? E vocês, né, que trabalham hoje com pessoas, né? A gente sabe, né, que as pessoas vêm com uma bagagem muito grande de histórias, de necessidades, né? De culpas, né? De sucessos, né? E elas querem expor, né? Elas querem falar, né? E às vezes é tão falar que às vezes até se perde nas palavras, né? Então eles têm habilidade, né? É um consultório. Faz parte. Né? Mas então, assim, nós estamos caminhando aqui para o final, tem tanto assunto, gente, assim, a gente vai aprendendo, cada vez que a gente faz uma entrevista, a gente traz coisas novas e a gente também tem muito aprendizado. Isso, para além do que a gente está passando aqui para as pessoas, o aprendizado para a gente é muito grande. Porque saber a história de cada um, assim, é tão enriquecedor e tão bom que não tem palavras. Ótimo. Mas eu vou te pedir para você fazer, então, um pitch da sua empresa aqui para todo mundo. Opa, legal. Hoje a gente trabalha, né? Primeiro eu queria agradecer a RR, né? A RR hoje é um franqueado oficial da Trans hoje, né? Ele que nos ajudou a estar aqui, né? Hoje a RR tem vendedor espalhado pelo São Paulo todo, né? Dentro da região que pertence a ela, né? Então ela que nos ajudou a estar aqui, né? Hoje a gente tem uma empresa de representação, né? Onde nós temos as marcas, onde a gente acaba se conectando com essas marcas, né? E trazendo o melhor preço, a melhor negociação para o nosso cliente na ponta, tanto da perfumaria, quanto do e-commerce, quanto do salão de beleza, né? Sempre respeitando cada momento, né? E assim a gente está criando esse ecossistema, né? É um projeto todo novo nosso, né? Onde, se você aí que é vendedor, quer entender mais um pouquinho, né? Você que é dono de salão, está querendo entender perfumaria, pode entrar em contato com a gente, né? E dentro disso queria agradecer, né? Agradecer vocês pela oportunidade, né? A oportunidade de estar aqui, né? De participar, né? Dessa entrevista. Eu acho que, para mim, é de riqueza profunda, né? Até pelos projetos que eu venho fazendo, que eu quero fazer, né? E, de verdade, muito obrigado por ter me recebido. Nós é que ficamos felizes, né? Nós queremos esse seu arroba também, né? Contato, como é que faz para comprar de você? Você sabe que nós temos muitos donos de salões que assistem aqui no nosso canal, né? Com todas as marcas do mercado, as melhores do mercado. Isso. Meu arroba é daniel.mendescomercial, né? Pode entrar no meu Instagram lá, né? É um Instagram mais pessoal, não é profissional, né? Mas lá você consegue todas as informações que você precisa para a gente poder estar fazendo esse bate-papo. Você tem um WhatsApp de venda? Meu WhatsApp é o 11 943900097. Você pode me chamar lá, né, que a gente vai conversando, vai trocando uma ideia. A gente pode até aprofundar mais sobre o bate-papo que a gente teve hoje aqui, não tem problema nenhum, né? A gente está aberto para ajudar, né? Principalmente ajudar. Como eu digo, é dividindo que se multiplica, né? É isso aí. Todos esses dados vão aparecer também na tela, para vocês terem, né, facilidade de entrar em contato. Que fica eternizado, né? Esse nosso bate-papo aqui, nesse nosso podcast Que Gestão, que a gente vai deixar aí no ar para vocês assistirem de novo, e assistirem mais uma vez, e compartilhar, e aprender. E, novamente, mais um empreendedor que pensou no social, né? Talvez vocês prestarem atenção, ele sempre fala, né, ali no começo do social, ele contou a história de querer ajudar os meninos, né,
carentes. E o podcast Que Gestão tem também esse lado social. Hoje nós estamos dando voz ao Instituto Humanitas da Ana Rosales, que é o instituto que acolhe as meninas quando elas completam 18 anos, são órfãos e vão para a rua. Então ela vai lá e ela acolhe. O interessante que eu ouvi uma vez, às vezes essas meninas elas têm emprego já, só que quando elas vão para a rua, elas perdem o domicílio e normalmente elas perdem o emprego também. Então a vida delas acaba, né? Então Ana Rosales, Instituto Ana Rosales, ali na Vila Nova Conceição, aceita doações, aceita ajuda de todo tipo. Entre em contato com ela, 11 91304 2221, e vamos acolher essas meninas. Há muitas já têm até emprego, elas só precisam de domicílio. E aí elas mantêm o emprego delas, né, gente? Então não vamos esquecer. E para a gente encerrar aqui com um chave de ouro, o Daniel vai deixar uma mensagem para os empreendedores. Aquela frase que é sua, aquela mensagem que é do Daniel, para a gente poder fechar nosso pote. É que tem tantas frases assim na minha cabeça, né, que a gente fica até pensando assim, né? Você sabe qual é a minha? É desde adolescente. Eu não era nem empreendedora ainda. Eu falava assim, nada como um dia após o outro. Com o tempo eu comecei a pensar que isso é verdade. Tem dia que eu vou dormir achando que minha vida acabou. Ai, eu tô com tanto problema amanhã. Continua outros dias que o probleminha vai diminuindo. Vai diminuir nada como um dia após o outro. Exato. Isso é minha. Mas a minha não vale hoje. Exatamente. Só vale a sua. E aí, convergência com aquela do Chico, né? Tudo passa. Eu também gosto muito dessa. Então, assim, são coisas que a gente tem que carregar para a vida, né? E, de repente, o pessoal aí escuta alguma coisa sobre isso. Eu fiquei pensando aqui, acho que a frase, o mantra que eu levo, assim, muitas vezes eu proclamo na minha vida, está em Jeremias. Eu te conhecia no ventre da sua mãe, né? Então, Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Vai com tudo, vai com força. Profundo, gente. É isso aí. Então, que lição, né, Rô? Que mais um episódio incrível. A gente agradece você que ficou até agora nos assistindo. Obrigado. E agradece mais ainda se você compartilhar e não deixar morrer tudo isso aqui. Porque tudo que é bom precisa ser compartilhado. Exatamente. Dá o seu like, se inscreve no canal, acompanha, porque isso é muito importante. Vem trazer essa mensagem para quem quer começar e para quem já é empreendedor, né? Então, por favor, esteja conosco. Temos sempre um assunto legal para você. Sou Rosana Mesomo, me despeço de você, agradeço muito ao nosso convidado. Juliana Pires, até a próxima. Tchau, tchau.